Muito obrigada por essa oportunidade e que seja a primeira de muitas, né? Vamos então iniciar o trabalho de hoje com uma prece. Aqueles que querem podem fechar os seus olhos. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossa Mãe Maria de Nazaré. Estamos mais uma vez aproveitando essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, Senhor Jesus. Em nome deste momento em que esses mentores, abnegados trabalhadores do Centro Espírita Paulo de Tarso, nos recebem de braços abertos, para que possamos mais um dia aprender, mais um trechinho do seu Evangelho. E quem sabe, a partir de agora, conseguir colocar um pouquinho em prática. Senhor Jesus, essa oportunidade abençoada nos acolhe com seus braços amorosos e que possamos, mais uma vez, estar com o Senhor nos nossos dias. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos falar de um item hoje bastante interessante, né? Que é sobre a fé. O que é a fé nos nossos dias? O que é a fé para a nossa vida? Então nós vamos compreender que nesse capítulo 19, a mensagem que é trazida sobre a fé, para que possamos compreender que devemos aumentar a nossa confiança em Deus nosso Pai. E nós vamos fazer isso aproveitando todos os ensinamentos que Jesus veio trazendo para nós. Ele veio, vivenciou, e nós precisamos começar a pôr em prática aquilo que nós lemos a respeito dele. Eu trago uma mensagenzinha do livro Missionários da Luz. Esse livro foi escrito, ele foi lançado, então ele foi escrito um pouco antes que isso, né? Em 1945. E ainda hoje, nós somos nascidos, muitos até depois disso, e não conseguimos aprender a lição. Então vamos levar para casa o que o mentor Anacleto fala para André Luiz, ele nos transmite no livro a respeito da fé. A manifestação da fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, profundamente a religião que lhe ensina a senda do bem, abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, por intermédio da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Então, que possamos transformar a nossa fé, porque a fé, no seu sentido original, ela nos representava. Então, na tradução do grego, pistis, e depois para o latim, fides, ela representava, ela significava confiança, ela significava honrar aquele compromisso, comprometer-se com aquilo. E depois da Idade Média, a fé transformou-se nessa coisa só mental. Ah, eu tenho fé, ah, eu confio. E a gente foi indo nesta vibe. Então, a doutrina espírita traz para a gente que mais do que entender as palavras, nós precisamos colocar mãos à obra. Acho que todos os capítulos do Evangelho falam sobre mãos à obra. E este faz parte daqueles capítulos, são 4, 18, 19, 20 e 21, que trata sobre sentimento. Então, fé é um sentimento, mas é um sentimento com ação. Se ele não tiver ação, ele não passa de ser aquela coisa que a gente parece transformar Deus em um garçom. A gente pede e ele traz. Então nós precisamos modificar isso, ter a fé e se movimentar para ela. Então eu trouxe uma historinha para vocês que o Divaldo passou para a gente, a Joana transmitiu e ele nos comunicou. É uma historinha que lá em meados do século XIX, aquela época, início do século, onde os coronéis eram os bambambãs do pedaço, né? Então o coronel, todo pomposo, se pôs em seu cavalo para ir da fazenda até a cidade resolver seus negócios. Indo bem devagar, curtindo todo o momento,
encontra no caminho uma criança ajoelhada à beira da estrada. Parece rezar, parece que ela está orando. Parou. Menina, o que você está fazendo aí? Estou rezando para Deus. Minha mãe está muito doente e ela está precisando de remédios que nós não podemos comprar. Então estou aqui rezando para Deus. E o fazendeiro, no alto da sua arrogância, mas isso não existe. O que resolve o problema é isso. E deu dinheiro para a menina. Vá, compre os remédios para sua mãe. E continuou a sua cavalgada. Logo à frente, a estrada fazia uma curva, e quando ele fez a curva, ele falou assim: mas e peraí, se essa menina está me enganando, bem aqui próximo da curva, voltou e viu a menina ainda ajoelhada. Mas menina, eu não te falei que isto não existe? O que você está fazendo aí ainda? Te dei o dinheiro para você comprar os medicamentos. Então, eu estou rezando para Deus. Mas eu já te falei que isso não existe. Não, eu estou rezando para Deus para abençoar o Senhor, que foi instrumento de Deus e me trouxe o que eu necessitava para minha mãe. Então, gente, nós precisamos fazer isto. Fé, acreditar e perceber quando ela chega até nós, porque quantas vezes a oportunidade chega e nós não observamos que era aquela a oportunidade. A gente continua imaginando que porque pedimos, a graça de Deus tem que vir naquela bandeja linda, maravilhosa, bem brilhante, para a gente identificar que aquilo foi o que eu pedi exatamente do jeito que eu pedi. E às vezes não é. Não vem daquele jeito, exatamente como eu pedi. Vem em outros formatos. E hoje, para complementar este evangelho, a nossa parábola é aquela maravilhosa parábola da figueira seca. Então esta eu preciso ler, porque eu não posso pôr palavras na boca do evangelista. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Ele, Jesus. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tendo fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Está em Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Então já temos aqui no começo em que o evangelista fala, mesmo não sendo tempo de figos. E os historiadores, pesquisadores do evangelho, já verificaram que nesta época realmente não havia tempo de figo. Pelos acontecimentos da vida do mestre, dá para identificar quando isso aconteceu. E nesta época em que aconteceu, não seria tempo de figos mesmo. Então, qual a mensagem que o Cristo quer trazer para a gente neste evangelho? Que devemos frutificar, mesmo sendo como um fruto temporão. O que ele esperava encontrar naquela figueira, o que ele disse que ele queria, era um fruto fora de época. E esse é o exemplo que ele traz para nós, que nós todos devemos ser frutos, devemos ter frutos, devemos ser árvore frutífera e frutos bons, porque produzir qualquer fruto também não vai ser de proveito de muita gente. Então, frutos bons em todos os momentos. Naquele momento de alegria, às vezes a gente esquece que o Cristo existe. Nós estamos tão felizes
E a gente acha que é nosso mérito. Que mérito tem Deus nessa minha alegria de hoje? Como disse o fazendeiro, que mérito tem? Não existe Deus. Então nós precisamos, nós sabemos que Ele existe, mas pôr em prática. Ele existe, mas o que nós vamos fazer? E no momento ruim, a gente fica pedindo e esquece de ver se Ele está dando pouquinhas coisas para a gente já ir fazendo bom proveito. Então devemos aproveitar e frutificar o tempo todo. E quando ele fala a respeito da montanha, sobre a nossa fé que nós vamos transportar montanhas, seria bem exatamente transformar as montanhas ruins. Não é aquela de terra, aquela cheia de pedra. A gente não vai conseguir transportar para ela se jogar no mar. São figuras de palavra que o Cristo usou com a gente o tempo todo. Então precisamos identificar que quando ele fala, se você tiver fé para transportar, nós vamos conseguir transformar aquela montanha de problemas, de saúde, financeiro, como que a gente vive aqui na Terra? Com mais problemas do que alegrias. Por quê? Porque ainda é o momento disso. Ainda somos muito infantis para termos só felicidade. Nós não conseguimos encontrar a felicidade num grão de arroz. Mas nós temos os assistidos que encontram a felicidade num grão de arroz. Porque eles relatam o tempo todo, porque é contínua a visita dos trabalhadores na casa desses assistidos. Para ver também, né, se há necessidade realmente do auxílio. E eles falam que aquele alimento que eles recebem não é igual ao outro alimento que ele compra, que rende muito mais. Então é isso que nós precisamos fazer. Nossa, eu não posso ir lá comprar um caminhão de arroz e mandar para o Maurício. Não posso. Mas eu posso ir lá de quarta-feira à tarde trabalhar com o Maurício. Eu posso ir lá de sábado de manhã montar a cesta que vai ser entregue no próximo sábado. É só trabalho. É só ir lá e fazer um pouquinho de coisas. Então a gente pode pôr isso tudo em movimento. Que possamos encontrar dentro de nós dessa árvore, porque ela existe. Deus plantou essa sementinha em todos. Da confiança, da fé, do amor, da solidariedade, da caridade. Está lá. Mas ela está como? Adormecida. Com o nosso exercício é que nós vamos conseguir fazer frutificar essa sementinha. Então a figueira também representa aquelas pessoas que falam e não fazem. Aquelas pessoas que chegam aqui na casa espírita e falam assim, mudei agora para Vinhedo, estou chegando aqui, mas eu já fiz todos os cursos, mas eu tenho que fazer de novo? Você não sabe que com a maturidade você aprende diferente. É a mesma lição, mas você aprende diferente. Você consegue captar mais coisas, que quando você fez o curso ali, de repente é o momento que Deus está te dando na mão para fazer de novo. Então nossas salas de aula estão a cada ano se esvaziando. Por quê? Porque as pessoas acham que já fez uma vez, não precisa fazer de novo. Não, é em movimento, nossa vida é em movimento o tempo todo. E precisamos identificar e trabalhar dessa forma, e agir dessa forma. No nosso trabalho não é assim? Cruza os braços e não faça. Você está desempregado amanhã. Se recuse a fazer. E é o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente se recusa a agir. A gente aprende a lição e não consegue pôr em prática. Fala assim, vou fazer amanhã, vou fazer depois. Farei mais tarde. Então eu desejo a todos nós que saibamos a partir de hoje movimentar esta fé em nós mesmos também, porque nós temos condição de fazer um pouco mais do que nós estamos fazendo. Então é a primeira que nós precisamos movimentar e movimentar todo o restante. Movimentar o auxílio, movimentar o estudo, movimentar aquele livro. Eu vou ler um romance. Não, eu vou assistir novela agora. Ela vai te trazer o quê? Esta é figueira seca. Porque ela não vai te trazer benesse nenhuma. Mas eu estou maratonando as séries do Netflix. Legal,
você precisa também do momento de recreação. A gente ainda é muito imaturo, a gente não consegue só informação. A gente precisa espairecer de vez em quando. Mas também eu posso só assistir a série do Netflix. Vai me trazer o quê para o amanhã? Que palavra terei? Que oportunidade eu não vou enxergar que esteve na minha frente e eu não consegui identificar? Por quê? Porque eu estava focado naquela série. Então a gente pode sim ter regalias. Sai hoje, domingão, ensolarado, não está nem frio, nem calorzão. Só eu que sou feito uma aqui na frente. Mas também precisamos aproveitar a oportunidade de enriquecer o nosso eu, de enriquecer esta nossa reencarnação, aproveitar a oportunidade. Rose, mas eu já estou com quase 80, não tenho mais oportunidade. Este é principalmente o momento. Hoje em dia a raça humana passa um monte de 100. Nosso querido Divaldo, 98, lúcido. Dias antes do desencarne, ele estava fazendo palestra. Por quê? E ele veio exemplo de homem, raça humana, eu quero dizer. Como Chico, como Gandhi, como Madre Teresa. Exemplo de raça humana para mostrar para nós que podemos. Não vou ser tão grande, mas posso fazer uma parte melhor do que aqui de braços cruzados e não fazendo nada. Então, estes exemplos vêm com esta permissão para mostrar. Ele é passível de qualquer raça, qualquer pessoa da raça humana possa fazer também. Então, vamos tentar fazer a nossa parte. E como nós temos ainda um tempinho, eu trouxe uma liçãozinha bastante interessante aqui do Vivendo o Evangelho. É um livrinho que eu gosto muito para acompanhar o Evangelho. É o André Luiz, da série que passou para o Chico Nosso Lar e todos os outros, também missionários da luz. E ele passou desde 1969 a escrever por esse médium, Antônio Badu Filho. E traz a respeito, são 2 volumes, de todos os itens do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. André Luiz traz uma historinha, às vezes umas frasezinhas, para nos elucidar, auxiliar a nossa compreensão. E hoje esta chama Prece e Fé. Boca ferina, cabeça vazia, braços inertes, língua leviana, pés preguiçosos, dedos paralisados, olhos irreverentes, mãos desocupadas, pernas acomodadas, ouvidos maliciosos. Tanto quanto a árvore estéril, tudo isso é inútil, porque não promove qualquer benefício. Contudo, se cultivarmos a prece sincera, que busca a inspiração do alto, e tiveres a fé inabalável, que crê no amparo divino, então poderás transformar dentro de ti a figueira estéril e seca em árvore generosa e viva, carregada de frutos do bem. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa: que possamos cada vez mais frutificar os frutos do bem. Agora, então, convido todos vocês a elevarmos mais uma vez o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus e nossa Mãe Maria de Nazaré, que nos acompanha. Que possamos ir para a próxima etapa dos trabalhos de hoje com muita paz, com muita alegria, e que naquele momento em que estamos recebendo paz, possamos também nos lembrar de algum irmão mais a pouco. Que possamos, no momento em que estamos com nossa água fluidificada, recebemos o tratamento adequado para acomodar as nossas aflições, as nossas angústias. Que os mentores dessa casa espírita,
que tanto nos auxiliam possam aproveitar as vibrações que estamos fazendo nesse momento e direcioná-la àquele mais infeliz. Aqueles nossos irmãos que estão passando por tamanhas dificuldades. E que possamos, mais uma vez, unidos nesse pensamento, emanarmos essas vibrações de amor, de paz, de alegria. Senhor Jesus, mais uma vez, invocamos, se conosco hoje, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.